exemplos que você citou, Flamengo e Palmeiras, porque são dois clubes que hoje são financeiramente saudáveis dentro do futebol, dos maiores elencos e as maiores rendas do futebol brasileiro, e ainda assim eles conseguem ter espaço para conseguir continuar fomentando e abrindo espaço para jogadores da base tenham espaço no profissional. E acho que tem uma grande diferença desses dois exemplos que você citou, que é justamente isso, é o aproveitamento do jogador que está em formação e ele vai terminar o desenvolvimento dele da base, do clube que pega o jogador no desespero para poder chegar e tendo que resolver. E aí acho que a gente pode citar o exemplo do Vasco, por exemplo, que também é um clube na base que tem excelentes resultados. O Vasco foi campeão de Copa do Brasil Sub-20, campeão de Supercopa recentemente. Foi finalista de Copa do Brasil. Exatamente, finalista de Copinha recentemente. Então assim, o Vasco sempre revela muitos jogadores, mas tem uma dificuldade muito grande de ter esse aproveitamento na equipe principal, porque os jogadores que sobem do Vasco, e a gente fala até temporada passada, porque a gente imagina que esse início o início desse ano marcou um novo início de trajetória do Vasco, mas até a temporada passada, os jogadores que subiam no Vasco subiam com a responsabilidade de resolver. E aí a gente pega vários jogadores que o Vasco revelou com muito potencial nos últimos 10, 15 anos, mas que não conseguiram se desenvolver o que se imaginava, porque o ambiente era o mínimo propício possível para que o jogador conseguisse se desenvolver. O mais tóxico possível para alguém se desenvolver. E é muito engraçado você estar falando que é 100% verdade, e mesmo assim os diferentes acabam sendo diferentes em qualquer lugar, né? A gente vai citar o exemplo do Andrei, a gente tá vendo aí o Sul-Americano acontecendo no Sport TV. Cara, como é que esse time do Brasil tá formando ativos para a próxima seleção? Não sei nem esse próximo ciclo, acho que o próximo ciclo é demais, mas para ter 2 ciclos de Copa, o Brasil chegar com praticamente todos esses meninos. Sim, sim. Eu acho e sem contar os que foram que não entraram, né? A gente tá falando aí do ataque, a gente tem Endrick, Ângelo, Marcos Leonardo, que não foram liberados por motivos óbvios, Vitor Hugo, Matheus França, o Beraldo, zagueiro do São Paulo também. Então, assim, acho que, se não me engano, foram 8 jogadores que foram cortados e que deixariam essa seleção ainda mais forte. A gente não imagina que todos vão ser convocados assim, mas tem muitos jogadores, diferentes de outras épocas do Brasil, que a gente até pega pra ver. Tem geração que, cara, tem um monte de jogador que vai muito bem a nível nacional, mas se não estoura pra nível internacional, não vira seleção. Esses jogadores, eu acredito que a maioria vai jogar na seleção profissional do Brasil, assim. Eu acho que vai ser um aproveitamento absurdo como a gente nunca viu, que é exatamente isso. Eles já sabem o que tem que fazer, eles já são muito mais prontos e moldados porque um futebol precisa hoje em dia do que os que a gente formava 2, 3 gerações atrás. Sim, Andrei é muito fora de série, Vitor Roque, o Marcos Leonardo também, o Endrick nem se fala, o Robert Renan, zagueiro do Corinthians, que já está negociado com o Zenit também. Esse é muito bom zagueiro. Zagueiraço. O Marlon é um jogador, Marlon Gomes, que é jogador do Vasco, talvez ele não tenha tanto holofote como o Andrei, por exemplo, mas eu acho que é um jogador também, assim, uma joia, e acho que tem potencial, inclusive, para ser titular do Vasco, importante demais pro Vasco nessa temporada. Então, assim, cara, a gente tá muito bem servido, a formação, e isso é sem contar, se a gente for levar para a seleção principal, a gente tem Rodrigo, Vinícius Júnior, que são jogadores com idades ali de 21, 22, 23 anos, que também são jogadores extremamente jovens. Richarlison também é muito jovem, enfim, David Neres, assim, Antony, cara, muita gente nova que tá, assim, eu acho que a gente tem qualidade suficiente. Eu não concordo muito em relação ao futebol brasileiro, respeito a opinião, mas assim, eu não concordo muito quando dizem que o futebol brasileiro há muito tempo não está nas primeiras prateleiras do futebol mundial. Discordo. Eu acho que o futebol brasileiro está hoje nas primeiras prateleiras do futebol mundial, e eu acho um erro a gente balizar isso simplesmente por 2 eliminações em quartas de final de Copa do Mundo, onde a gente foi eliminado em 2018 por uma seleção que era tão boa ou melhor do que a nossa. E que estava num dia muito bom. Muito bom. Que foi a Bélgica, e contra a Croácia, num jogo onde a gente cometeu erros, sem dúvidas, mas onde a gente foi muito melhor do que a Croácia no jogo. Então, assim, se a gente for pegar a atual campeã do mundo, a Argentina, foi uma seleção que nos últimos ciclos a seleção brasileira bateu em alguns jogos até com relativa facilidade. Então, acho que a gente tá ali no hall de, sei lá, 6, 7 grandes seleções do futebol mundial. Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo, tá vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, pra você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, @Fora do Jogo Cast, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente tá esperando você.